Olá, como vai? Muito boa noite para você. Hoje é 11 de novembro e nesta edição você vai ver: decisão em casa, Guarani e Mamoré empatam e jogo final será no estádio Bernardo Rubinger. A partida foi transmitida pela NTV em parceria com a Rede Minas de Televisão. Daqui a pouco os detalhes e nesta edição você vai ver. Creches de Patos de Minas realizam mostra de vivências neste sábado. Neste domingo acontece a aplicação da segunda parte de provas do Enem. A prova de exatas do exame é composta por questões de matemática, física, química e biologia. Saiba como identificar onde será o seu local de prova. Sociedade Brasileira de Cardiologia. No Brasil, apenas neste ano, cerca de 300 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Você vai ver a diferença entre amar e se apaixonar. E os detalhes do primeiro jogo decisivo entre Guarani e Mamoré, com transmissão ao vivo da NTV. Pontualmente 7 horas da noite, o NTV News começa agora. Nós abrimos a edição deste sábado te mostrando que Guarani e Mamoré ficaram no empate no primeiro duelo, que vale acesso para a segunda divisão do Campeonato Mineiro do próximo ano, além de vaga na final do Módulo 3. Vamos saber mais detalhes de como foi esse jogo com Odair Cardoso e Diego Natanael. Com vocês, meninos. Aqui no estádio do Farião, em Divinópolis, 2-2, tudo igual entre Guarani e Mamoré. Mamoré que veio de Patos de Minas encarar o Bugrino aqui em Divinópolis, né, e acabou conquistando esse empate. Empate este que não é de todo ruim para a equipe esmeraldina. O primeiro gol desse jogo foi marcado justamente pelos donos da casa, né? Foi marcado pelo Patrick para a equipe do Guarani. Cruzamento para dentro da grande área, tira a defesa, cabeçada, salvou o goleiro, volta pro gol. Pois é, Diego Natanael, o Guarani saiu na frente, mas o Mamoré reagiu e marcou pelo menos 2 gols, desempatando e fazendo 2-1, né? É isso mesmo, Adair. O primeiro gol foi do camisa número 8, Pablo, que aproveitou a oportunidade, né, e colocou 1-1 no marcador. Bateu o pé esquerdo na bola, a bola viaja para dentro da grande área, passou por todo mundo, ficou vivo e o gol! Gol! E a equipe de Patos de Minas continuou indo para cima e após boa jogada pela lateral direita, a bola foi tocada para Marquinhos, que colocou a bola no fundo da rede. Invadiu a grande área, vai bater, olha o gol pintando! Gol! Do Mamoré! Placar de 2-1 para a equipe do Mamoré. Transcorria o primeiro tempo quando o Kaique fez o gol da equipe da casa, né? O Kaique marcou aí para o Guarani, deixando tudo igual, 2-2. Foi assim que fechou o primeiro tempo desse jogo aqui em Divinópolis. Jogo bom nesse primeiro tempo, fartura de gols, 4 gols aí, né? Para todos os lados, torcedores felizes da vida. Claro que todo mundo queria a vitória, mas teve empate aí. Essa primeira etapa. Segunda etapa, Diego Natanael, teve mais presença da equipe da casa, né? Teve mais presença do Guarani, que tentou de tudo desempatar e vencer esse jogo, mas isso não foi possível, né? Pois é, Odair Cardoso, não foi possível, mas houve também uma grande presença da torcida, né? Podemos dizer que foi o fator determinante para o Guarani, né, ter uma sobreposição quanto ao Mamoré neste segundo tempo. Porém, né, o placar perdurou até o final, encerrando-se assim 2 para o Guarani de Divinópolis, 2 para o Mamoré. Pois é, e num jogo como esse, que é um jogo de 180 minutos, né? 90 aqui, mais 90 que vai ser em Patos de Minas. Um empate para a equipe visitante, para o Mamoré, não é de todo ruim. A gente falava disso na transmissão dessa partida hoje aqui em Divinópolis. Mamoré sai daqui com um 2-2. Poderia ter vencido o jogo, porque vencia, né, essa partida
por 2-1, depois tomou o empate. Um detalhe para esse jogo é justamente essa eficiência dos dois ataques que acabaram aí marcando. E é claro, né, vale lembrar que essas duas equipes, já que a gente está falando de empate, essas duas equipes chegaram até aqui empatando. A classificação das quartas de final para a semifinal foi depois de empate e foi depois aí de cobranças de penalidade. Será que teremos isso em Patos de Minas? É o que a gente aguarda. Afinal de contas, dia 20 tem mais, né, Diego? É isso aí, Odair Cardoso, e tem mais, e uma informação que é importante a gente passar, né, que é preocupante para a equipe do Mamoré. O goleiro Felipe Viotti tomou o terceiro cartão amarelo, não jogará o jogo da volta em Patos de Minas. Outro que também vai cumprir suspensão é o Masterson. Portanto, 2 jogadores que o José Humberto não poderá contar na volta lá em Patos de Minas. Jogo que promete muito. Que vale vaga aí para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, porque é o seguinte, quem passa para a final automaticamente já está no módulo 2. Daqui de Divinópolis, Odair Cardoso e Diego Natanael para o NTV News. Muito obrigado pelas informações, Odair, Diego. E olha só, teve partida também importante, além de Guarani e Mamoré, porque o América de Teófilo Otoni venceu o Valério Doce fora de casa na primeira partida da semifinal da segunda divisão do Campeonato Mineiro deste ano. Aos 17 minutos da primeira etapa, a equipe da casa abriu o placar no estádio Israel Pinheiro, em Itabira. Aos 21 minutos, o América igualou o placar em jogada de bola parada e virou com gol de cabeça aos 31 minutos do primeiro tempo. E em um chute de fora da área, o América sacramentou o 3-1 no segundo tempo de jogo. A partida de volta acontece no dia 18 de novembro, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Um empate já garante vaga na final e o acesso do América. Agora é aguardar para ver quem será, né? Os 2 finalistas e os 2 que conseguirão acesso para a segunda divisão do Mineiro. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no News e a seguir, creches de Patos de Minas realizam mostra de vivências neste sábado e neste domingo acontecerá a aplicação da segunda parte de provas do Enem, prova de exatas do exame, que vai ser composta por questões de matemática, física, química e biologia. Os detalhes logo depois do intervalo, não saia daí. Nós estamos de volta ao vivo, agora às 7h09. Uma notícia que acaba de nos chegar é de um grave acidente que acabou terminando com uma morte. Esse acidente que foi registrado na rua São Geraldo, aqui em Patos de Minas, próximo à escola Jacques Correia. A vítima é uma pessoa de 30 anos de idade e que estaria conduzindo uma moto e acabou batendo em um poste. Segundo as informações, esse paciente teve parada cardiorrespiratória. Os servidores da saúde tentaram diversas tentativas de reanimação, porém não conseguiram êxito. Dessa forma, então, a vítima de 30 anos de idade faleceu no local. Então, um acidente registrado agora há pouco após essa moto, o condutor bater a moto em um poste na rua São Geraldo, aqui em Patos de Minas. Bom, vamos seguir com o NTV News. Agora você vai ver que creches de Patos de Minas realizaram neste sábado uma mostra de vivências. No Vovô Semei Chiquinha, o movimento, ou melhor, no Semei Vovó Chiquinha, o movimento foi grande. Confira como foi. A mostra de vivências tem por objetivo apresentar às famílias e à comunidade tudo o que foi produzido e conquistado pelas crianças no desenvolvimento escolar. É o dia em que família e SEMEI se reúnem em torno daquilo que foi conquistado pelas crianças durante o ano letivo. Durante a mostra, as famílias poderão perceber que aqui no SEMEI as crianças são protagonistas e compreender também a riqueza do brincar que nós ofertamos e que na educação infantil as crianças aprendem brincando. Foram produzidas diversas atividades com enfoque no ato de brincar. As atividades buscaram desenvolver a coordenação motora, a imaginação, bem como a interação social entre as crianças e o contato com a natureza.
Tudo isso pôde ser representado em cada ambiente, preparado com carinho pelas professoras e coordenadoras, junto com as próprias crianças. Para a mamãe da Lorena, um momento de muito orgulho poder ver o resultado do que a filha tem aprendido na escolinha. Hoje é só concretização do que a gente vê no decorrer do ano, né? Na evolução dela, no que ela chega em casa conversando, nas brincadeiras, no desenvolvimento de coordenação motora, fala, convive com outras crianças. Hoje, na verdade, é só a gente estar visualizando em fotos, em vídeos, o que for trabalhado o decorrer do ano todo e que a gente que é mãe vai acompanhando dia a dia e vê que realmente tem um trabalho muito bem feito, que as crianças são muito bem cuidadas. E é claro que a pequena Lorena se diverte, participa de todas as atividades e ainda faz muitas amiguinhas. Você gosta de estudar aqui? Muito ou pouco? Sim, muito. O que você faz na creche? Brincar. Brinca muito? Só brincar, mas o quê? Correr. E os pintinhos? Quem que cuida das galinhas? O galo. O galo? E quem dá comida pro galo e pras galinhas? A gente. Que gracinha, né? Pois é, muito bom ter essa mostra de vivências e já construir isso com os pititinhos para que no futuro a gente possa ter mais pessoas conscientes, né? Porque a educação é realmente transformadora. E a gente continua falando de educação porque neste domingo, mais uma fase do Exame Nacional, o Enem, que vai acontecer. Serão aplicadas as provas de exatas e também de ciências humanas. Provas aí compostas por questões de matemática, física, química e biologia. Serão provas, cadernos de questões bastante diversificados. Portanto, é preciso ficar atento. O primeiro dia do Enem foi com temas de linguagens e ciências humanas, com a redação Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A preparação agora é para o segundo dia de provas, com os conteúdos de matemática e ciências da natureza, englobando química, física e biologia. Primeira coisa que a gente fala é manter a calma, porque nós sabemos, né, da extensão da prova, né? A prova de matemática, o Enem, ela trabalha com questões contextualizadas, questões interdisciplinares, e isso tem muito texto, né? Então a primeira coisa que a gente fala para o aluno é para manter a calma, para ler o enunciado direitinho, tirar os dados, porque apesar de ter muitos textos, o aluno ainda ele precisa, dentro do texto, retirar os dados para poder equacionar e chegar a uma resposta. Quando a gente fala, por exemplo, em uma questão de português, as orientações que os professores passam, vamos ler primeiro o comando da questão, né? E aí você já vai direcionado. Já na matemática, né, isso não é indicado porque a gente precisa conhecer o que foi fornecido de dado dentro daquele texto para depois você ler o enunciado e ir buscando diretamente o que ele falou. Porque assim, o que a gente encontra que os alunos às vezes fazem? Tudo que é número dentro do texto, o aluno pega e vai grifando como se fosse usar. Não, né? Não é bem assim, não é porque tem número lá que vai ser usado. Então leia o texto, entenda esse texto para depois ler o comando da questão e ir direto naquele número que está precisando. Além das dicas para a prova, é importante exercitar ao longo da semana e principalmente manter a calma. Agora que nós já estamos em reta final, né, que os alunos já se prepararam aí ao longo do ano, nesse momento aí vamos falar assim, né, de dar o sprint aí, o que tem que fazer? Resolver questões, mas não com aquela, né, com aquela ansiedade de exaustão, porque ao longo do ano a gente trabalha, vamos resolver muitas questões, vamos fazer simulados. Agora é o momento de praticar, porque a gente sabe que o Enem ele chega a ser um teste físico, né? São 5 horas de prova, que o aluno fica sentado, às vezes desconfortável, fazendo prova. Então, assim, vamos praticar isso aí para poder manter o que a gente fez ao longo do ano. E lembrando que no sábado o Unipam promove um aulão pré-Enem, onde serão abordados os temas da prova. Sábado agora, né, será o segundo dia de aulão solidário, né, promovido pelo Unipam, e nós vamos estar lá com a matéria, com os eixos matemática e ciências da natureza. Então são os professores de matemática, né, dos principais colégios, juntamente com ciências da natureza, que pega aí biologia, aproximadamente 15 questões no Enem, física também 15 questões, química 15 questões, para juntar os dois eixos aí, nós vamos arrebentar lá sábado à tarde.
E ainda hoje a gente continua falando do Enem. Manter a tranquilidade é fundamental nesta reta final. E você vai saber como identificar o seu local de prova neste domingo. Agora são 7 horas da noite, 17 minutos. Voltamos já. (19h19), agora a gente te mostra, porque agora é hora dos estudantes se prepararem para a prova de exatas que vai acontecer amanhã. Manter a tranquilidade é fundamental nesta reta final. O professor José Lamarque, que dá aula em cursinho preparatório, destacou as mudanças na preparação dos alunos. Está mudando de antes para agora, que o aluno está indo mais preparado, entendendo a linguagem da prova e o que a prova está cobrando dele. Ele sabe que não se trata só de conhecer a matéria, não saber só de química, saber de aplicar, saber contextualizar. Então eu acho que o diferencial agora, principalmente para os alunos aqui do nosso curso, é conhecer a prova e entender qual é a linguagem, não só saber química, física ou matemática, saber aplicar, porque a prova do Enem, como eu acabei de falar, é uma prova de competência e habilidade, não só de conhecimento. Eu estou estudando todos os dias, estou fazendo simulados aqui do curso, também estou fazendo algumas questões anteriores e estou bem esperançoso para esse Enem, né? Estou tirando boas notas e seguindo a preparação que o curso tem direcionado a gente. Para a pedagoga Sarizes Arruda, além da preparação intelectual, ter uma boa saúde mental faz toda a diferença para quem vai prestar o exame do Enem. A gente faz toda uma orientação para que os alunos tenham ali uma boa noite de sono, para que eles tenham um momento de lazer, para que eles tenham ali também até mesmo a questão da respiração, que é importante ao realizarem a prova. Então, durante todo esse processo que os alunos estão aqui dentro do vetor, a gente faz essas orientações, né? Semanalmente a gente encaminha para eles todo um passo a passo de como que eles podem estar realizando, né, todas essas orientações, colocando na prática todas essas orientações. Bom, nós estamos acompanhando aqui no NTV News, 7 horas e 21 minutos. Agora há pouco nós trouxemos a informação de um grave acidente. Esse acidente que acabou terminando com uma pessoa morta na rua São Geraldo, próximo à escola Jacques Correia da Costa. Segundo as informações que nós temos, essa pessoa estava conduzindo uma motocicleta e acabou batendo em um poste. O socorro foi acionado, chegou a tentar fazer reanimações, uma vez que essa vítima teve parada cardiorrespiratória. Entretanto, não foi possível, então a pessoa acabou morrendo no local. Ainda de acordo com informações que a nossa equipe está recebendo aqui, a informação é que durante todo esse acidente, além desse motorista, dessa pessoa de 30 anos de idade, havia uma criança, um menino de 12 anos de idade. Essa criança ela foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias. Então essa criança teria aproximadamente 12 anos de idade. A gente continua acompanhando todo este caso e a qualquer momento a gente volta e a gente interrompe aqui o nosso telejornal para te atualizar mais sobre esse fato. Bom, seguindo agora, como nós estamos te mostrando, neste domingo será realizado o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, o Enem. Com isso, o Unipan, com parceria com diversos colégios de Patos de Minas, organizou o segundo dia de aulas solidárias para a última revisão antes da prova. Cerca de 1.000 alunos participaram do primeiro e segundo dia do aulão solidário, promovido pelos colégios Equipatos, Marista, CNSG, Colégio Universitário Unipan e a Salinha. Somente o Unipan mesmo para propiciar uma experiência de engajamento social como essa, né? Reunir as melhores escolas particulares de Patos de Minas para um aulão solidário, né? Então nós estamos aqui hoje no segundo dia desse aulão solidário, hoje falando aí um pouco mais de matemática e suas tecnologias e claro também da parte de ciências da natureza, onde nesses 2 dias nós tivemos aí aproximadamente 1.000 alunos passando pelo Centro de Convenções do Unipan. A professora Daiane Elemar
mais conhecida como Rainha da Aprovação, vestida a caráter de coroa e faixa, deu algumas dicas para quem vai responder as questões de ciência da natureza e matemática neste domingo. Muita atenção nas questões que são consideradas fáceis, que são as questões mais teóricas, e deixar as questões de cálculo por último, porque a gente sabe que o TRI ele prioriza, né, a coesão das suas respostas, o sentido do seu gabarito inteiro. Então não adianta você acertar as difíceis e errar as fáceis. Então sempre começa pelas questões teóricas e depois as questões com cálculo. Luiz Henrique é professor de física e conta o que os estudantes não podem esquecer na hora da prova. Parte de movimentos, a parte de ondulatória, de óptica, que é a matéria que eu lecionei hoje, são tópicos que sempre caem no Enem. Então dê uma olhadinha aí. E circuitos, pessoal, circuitos sempre cai alguma coisa. Não se esqueça que em série a corrente fica constante e em DDP a DDP se mantém. Não esqueçam disso, façam uma boa prova, comam direitinho, dormem direitinho, que vocês vão brilhar nas partes de ciência da natureza. Miguel acredita ter feito uma boa prova no primeiro domingo e quer repetir o feito na prova de ciências da natureza e matemática, o forte do garoto. Eu tenho mais facilidade com exatas. Eu acho que na parte de matemática eu vou me sair bem, se eu saber interpretar, né? Mas eu acho que a primeira prova foi como se fosse um treino para mim interpretar a questão. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil para mim. Já Noemi tem mais dificuldade com as questões exatas e veio para o aulão solidário para uma última revisão. A gente passou o ano inteiro estudando, né? No Unipan eles fizeram bastante intensivo sobre Enem, então a gente passou o ano inteiro agarrado. E aí eu vim só para dar uma revisada mesmo, no que eu não lembro, e é isso. Eu vou confessar que eu sou da turma da Noemi, viu? As provas exatas não é muito o meu forte, não. Pois é, faltam poucas horas para que o exame, né, possa ser realizado. Por isso, o candidato, você que está aí assistindo agora o NTV News e não se recorda ou não sabe onde realizará a prova, veja como conferir. Acesse a página do participante e clique em entrar como gov.br. Passo 2, insira o seu CPF e clique em continuar. Passo 3, insira a sua senha gov.br e clique em entrar. Passo 4, clique em aplicação e em seguida clique em local de prova. Passo 5, clique novamente em local de prova e salve o cartão de confirmação no seu aparelho. Passo 6. No cartão de confirmação, é possível conferir informações importantes para os 2 dias de prova. Apesar da impressão do documento não ser obrigatória, a recomendação do INEP é imprimir e levar o cartão nos dias de exame. Assim, o candidato evitará confundir o endereço onde prestará o Enem. Em Patos de Minas são 7 locais de aplicação, então é preciso ficar bem atento. E olha, neste domingo, estudantes de todo o país vão voltar às salas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio para fazer as questões do segundo e agora último dia de prova. Desta vez serão resolvidas diversas questões. Para isso, terão 5 horas a um dia da prova. Verifique o que você pode levar e não e os horários do exame. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mais de 3.900.000 pessoas se inscreveram para o Enem 2023, 3,1% a mais que no ano passado. As mulheres são maioria, com 61,3% das inscrições, enquanto homens representam 38,7% do total. A maioria dos inscritos tem 17 anos. Em Minas Gerais, são 358.597 candidatos que realizarão o Enem em 188 municípios. Em Patos de Minas, são 3.413 inscritos. Serão mais 90 questões divididas em 45 de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Nos dias das provas, o candidato deve levar documento de identificação original com foto. Além do documento válido, que pode ser físico ou digital, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
Também é aconselhável levar cartão de confirmação de inscrição, onde está o local e sala de realização da prova. Declaração de comparecimento impressa, caso o candidato precise justificar sua presença no exame. E, se quiser, pode levar também lanche, devido ao horário extenso de prova. O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e o resultado das provas no dia 16 de janeiro de 2024. Bom, então para você que vai prestar o Enem, boa sorte, e vale sempre reforçar mais uma vez, não é um resultado de uma nota que vai definir quem você é. Se não for dessa vez, tente outras vezes. Jamais desista do seu sonho, porque a gente sabe que o Enem acaba sendo uma oportunidade para diversas pessoas, principalmente para as pessoas que mais necessitam. E a gente sabe que o estudo é a base para tudo que a gente quer na vida. Então, se não for desta vez, continue tentando, mas daqui eu estarei torcendo por você para que você alcance o seu objetivo. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e na volta a gente muda de assunto para te mostrar que Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que no Brasil, apenas neste ano, cerca de 300 mil pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares. 7h30, os detalhes eu te mostro já já. Voltamos e agora vamos aos dados da Covid-19 em Patos de Minas, porque de acordo com o painel coronavírus, 2 patenses ocupam leitos clínicos e não há nenhum paciente em UTI e nenhum também que se recupera em casa. Desde o início da identificação do primeiro caso da doença em Patos, ao acumulativo de 41.322 casos confirmados, 39.689 pessoas venceram o vírus e, lamentavelmente, 631 mortes foram registradas. E olha, é preciso conscientizar as pessoas sobre a importância de manter a boa saúde cardíaca. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, apenas este ano, cerca de 300 mil pessoas já perderam a vida por doenças cardiovasculares. O compromisso com o corpo é diário. Fazer o treino na academia é sagrado para Elaine, que conhece bem o coração que bate no peito. Com histórico familiar de doenças cardíacas e exames um pouco alterados, ela sabe que precisa tratar bem dele. Eu tive uma alteração no colesterol, né, então o médico me orientou a iniciar, além da dieta, iniciar as práticas físicas, né, de atividade física. E a partir daí eu comecei por um motivo de saúde e fui tendo diversos ganhos, né, diversos benefícios. Redução de estresse, redução de ansiedade, mais disposição nas atividades do dia a dia. O coração do Bruno é de atleta, resistente. Para continuar assim, ele tem que fazer ele funcionar, bater mais forte. E é isso que ele tem feito regularmente há 1 ano e meio. Reforço para todo mundo a importância não só de praticar atividade física, mas também de procurar um profissional, de estar bem orientado, né, de fazer um check-up aí todo ano, não só do coração, mas do corpo todo. Mas o coração é o que movimenta essa máquina, então um cuidado especial para ele. Conhecer o coração significa também conhecer os limites dele. É por isso que o professor fica de olho e não deixa ninguém fazer nada errado. O coração de cada um precisa de estímulos diferentes. O certo é a gente achar o exercício certo para aquela pessoa, no sentido de que ela vai, às vezes ela tem alguma limitação, ou cardiovascular, ou então uma limitação ortopédica, e a gente vai adaptar o treino exatamente para cada indivíduo. As doenças cardiovasculares matam todos os anos 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, 14 milhões de pessoas sofrem com doenças do coração e precisam ficar de olho neste órgão que representa tanto, principalmente a vida. É preciso ficar atento aos sinais emitidos pelo corpo, aos dados que o coração emite. Então nós temos que saber como está a nossa pressão arterial, como está o nosso colesterol, como está a nossa glicemia, né? Porque é muito importante, o coração, ele precisa evitar de ter a lesão, né? A gente tem que atuar antes da doença cardíaca. E aí, para isso, o que você deve fazer? Um controle da pressão adequado, tem uma pressão 120/80, um colesterol adequado conforme a sua idade, sexo e história familiar,
né, a glicemia adequada, né, uma alimentação saudável e a prática de atividade física. E vale queimar calorias em qualquer atividade física. São os quilos a mais no corpo que prejudicam o coração de muitas formas. A gente está numa sociedade fast food, fast tudo, e as pessoas trabalhando cada vez mais e esquecendo do básico, né? Então, é muito importante o controle do peso, né, a prática de atividade física para a gente prevenir as doenças. Bom, nós estamos seguindo com a NTV News, 7 horas e 36 minutos. Meu diretor, eu acabo de enviar uma nota, ou melhor, uma foto para o senhor. Por favor, se tá no WhatsApp, vamos pegar, porque acaba de nos chegar a informação de mais um acidente registrado aqui em Patos de Minas. Esse acidente que foi registrado na rodovia, né, na BR-352, no quilômetro 180, em Patos de Minas. Já temos condições de colocar a foto na tela? Então, agora que a gente vai conferir a parte da cena de todo esse acidente. Então, como eu disse para você, esse acidente aconteceu na BR-352, no quilômetro 180, onde a Polícia Militar Rodoviária foi acionada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima de 21 anos até o hospital regional. Os veículos envolvidos é um carro e uma moto emplacados em Patos de Minas. Segundo o condutor da moto, ele que tem 26 anos de idade, ele conduzia o carro pela BR sentido Patos de Minas a Lagoa Formosa. Quando ao passar em frente a um posto de combustível, a moto saiu repentinamente da área e entrou na via na sua frente, sendo então que ele tentou desviar da pista para a esquerda, porém o motociclista também acabou jogando a sua moto para o mesmo local, momento então que aconteceu a colisão. O condutor da motocicleta sofreu escoriações nos braços, pernas, na região lombar esquerdo e se queixava de fortes dores no tornozelo esquerdo e punho da mão esquerda. Ele aguardaria então no hospital para a realização de exames. Já segundo a versão dele, ele estava realizando algumas entregas neste posto e ao sair do local para acessar a BR, não viu a aproximação do carro, momento então que os dois acabaram batendo. Os dois veículos tiveram danos materiais, danos pequenos, foram fiscalizados no local e logo após foram liberados. A gente percebe aí bastante... Volta a foto, por favor, diretor, de como ficou essa motocicleta que é uma Honda CG 160. Essa pessoa que realizava a entrega acabou se envolvendo neste acidente. Bom, agora a gente volta a falar sobre coração, sobre relacionamento, sobre amor, porque tudo isso, de uma certa forma, está entrelaçado, está meio que interligado, não é mesmo? A gente mostrou para você a importância de cuidar do coração. E quando a gente fala de coração, a gente acaba pensando em paixão, em amor. E a paixão, muitas das vezes, não é a garantia de um relacionamento duradouro. Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que existe uma diferença entre se apaixonar e amar. O amor tem o seu significado relacionado ao cuidado de si e do outro. Ele representa uma relação de proximidade, afeto e preservação. Ao contrário da paixão, o amor faz com que as pessoas tenham uma vida mais calma e, muitas vezes, aumenta consideravelmente a longevidade dos casais. É interessante a gente pegar a etimologia da palavra paixão, porque em latim ela quer dizer sofrimento e passividade. A paixão, ela altera todo o funcionamento do indivíduo. Ela aumenta os hormônios e os neurotransmissores, como a ocitocina, a dopamina, e ela faz com que a gente mantenha um estado de alerta e até de idealização, né, do sujeito e do objeto amado. Faz com que muitas vezes a gente não consiga perceber com clareza exatamente aquela pessoa que a gente
que a gente está apaixonado. Então a gente pode acreditar que está apaixonado em uma pessoa e ao término da paixão, porque a paixão sim, ela tem fim, a gente começa a conhecer uma pessoa diferente. Por quê? A pessoa mudou? Talvez não. Talvez porque a nossa paixão, ela idealizou alguém completamente diferente. Um fator que atrapalha as relações é o não conhecimento dessa diferença entre os dois sentimentos. A paixão é algo mais avassalador. Eu diria que ela consome muito a gente, né? O amor já é tranquilo, já é algo mais sereno. Normalmente, os inícios do relacionamentos, eles têm muito de paixão. E o que acontece depois dessa paixão, que pode ser de 3 meses, a duração até 24 meses, é que vai determinar se a gente vai para a construção realmente de um amor ou para um término mesmo daquilo que a gente idealizou. Sendo paixão ou amor, o que não faltam são histórias diferentes sobre esses sentimentos que por muitas das vezes deixam marcas profundas. Você já se apaixonou? Já. E foi uma experiência boa? Como é que foi? Bom, é uma experiência boa e ruim porque a gente evolui bastante como pessoa, na vida também. É bom sentir o amor e aprender a amar alguém também, com seus defeitos e suas qualidades. Está sendo uma experiência ainda. Eu estou com o amor da minha vida, a gente tem uma criança e estamos aí nessa vida tendo essa experiência juntos. Você já se apaixonou? Sim. E como é que foi a experiência? Bacana até certo ponto. Porque chega um ponto que a paixão acaba. Ela não é uma coisa duradoura, é uma coisa efêmera. Mas quando você está sentindo ela, apesar de você não estar tão racional, é muito interessante. Só que aí quando ela acaba, a depender de como que acaba, não é muito legal. Eu já tive decepções. É comum ouvirmos a afirmação de que relacionamentos se tornam cada dia mais difíceis. Nós vivemos tempos líquidos, né? Onde as pessoas acabam ficando muito na superficialidade. Então, quando esse sentimento de paixão ele acaba, as pessoas compreendem que é o fim, né? Porque não tem mais toda aquela excitação, aquela vibração, né? Aquele desejo constante, frequente de ver o outro. Então, elas entendem que é o fim, né? Só que é o término, o rompimento de uma fase da relação e o início da construção de outra. Então, muitas pessoas estão se perdendo nessa transição, né? Nessa construção, porque o amor, ele é construção. Gente, o diálogo, ele cabe em qualquer lugar. E, infelizmente, a gente acaba caindo na lógica do é óbvio que ele tem que saber, que ele deveria agir assim. Então, a mulher pensa assim, o homem pensa assim, e o óbvio, ele precisa ser dito. Então, quando a gente cai nessa lógica que a gente não consegue ir pela via do diálogo, infelizmente as relações acabam. Sejam elas de qualquer, eu diria que de qualquer tipo que for. Principalmente a relação afetiva, amorosa. E fica um questionamento. Os relacionamentos têm prazo de validade? Início, meio e fim, eu acredito que depende muito. É difícil da gente analisar. Por quê? Os relacionamentos, eles são dinâmicos, né? Eles não vão se manter só na paixão. Então, eles vão mudar, eles vão flutuar. As pessoas da relação, elas vão mudar. E com isso, é preciso que a gente acompanhe isso, né? Tem fim? Difícil dizer, né? Bem difícil dizer, determinar. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito de cada um da relação. Bom, a gente segue com o NTV News trazendo novas informações sobre o acidente que aconteceu agora há pouco na rua São Geraldo, aqui em Patos de Minas, bem próximo à escola Jacques Corrêa da Costa. Agora são 7h45. Segundo as informações, tivemos condições, pode colocar as fotos na tela, meu diretor. Segundo as informações, o condutor tem 25 anos de idade e na garupa havia um menino de 13 anos. Eles
eles transitavam no sentido de descida da rua São Geraldo, quando o homem, ao passar por este... Volta, por favor. Quando ao passar por este bueiro que vai aparecer na tela da sua televisão, exatamente aí. Quando ele passou por aí, ele acabou perdendo o controle de direção e colidiu, acabou batendo em um poste, juntamente com essa criança. Ainda de acordo com as informações, logo após, essa era a moto que era conduzida por este homem de 25 anos de idade. Logo após bater, ele já foi ao chão e a criança teve ferimentos leves. O socorro foi acionado e essa criança foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias. O socorro também foi acionado para atender este homem. Segundo as primeiras informações, teriam ficado ali por cerca de 40 minutos tentando reanimar este homem. Infelizmente, ele acabou falecendo no local. Eu queria destacar, meu diretor, como ficou a frente dessa moto aí, ó. Olha só como acabou ficando a parte da frente dessa motocicleta que acabou batendo e acabou todo esse fato tirando a vida de um homem de 25 anos de idade que carregava na garupa um menino de 13 anos de idade. A gente não sabe ainda o grau de parentesco, mas o fato é então deste acidente provocado então quando ele acabou passando por cima do bueiro que vai aparecer na tela da sua televisão. Aí é por isso a necessidade de todos os cuidados com as nossas vias, com toda a nossa Patos de Minas, né? Então, todo esse fato que acabou tirando a vida deste homem de 25 anos de idade. A criança sofreu ferimentos leves, segundo as informações. Rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Antes de ir para o intervalo, deixa eu agradecer aqui aos meus colegas do portal Patos Hoje pelas fotos. Muito obrigado, Maurício Fernandes, Maurício Rocha, Farley, obrigado ao Patos Hoje pelas imagens. Agora sim, rápido intervalo e na volta a gente segue com o NTV News. De volta e agora a gente te mostra que a Polícia Civil investiga casos de pornografia infantil que estariam sendo produzidas por meio de inteligência artificial. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga a disseminação de montagens com nudes falsos de alunas. A suspeita é que estudantes do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, tenham modificado fotos de meninas a partir de ferramentas de inteligência artificial e repassado em grupos de mensagens. Desde a abertura do inquérito, no dia 3 de novembro, mais de 20 alunas vítimas da ação foram ouvidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A maioria é estudante da instituição. Uma situação semelhante foi descoberta no Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte. Um estudante de 15 anos é suspeito de usar aplicativos de inteligência artificial para gerar imagens falsas e forjar nudes de alunas. Segundo a denúncia, as fotos foram publicadas em uma rede social, acompanhadas de palavras de baixo calão. As imagens teriam sido montadas com base em fotografia das vítimas em plataformas digitais. Em nota, a instituição informou que está acolhendo os estudantes e as famílias com equipes de psicólogo e assessoria jurídica. Reforçou sobre medidas internas que visam prevenir casos assim e construir um ambiente seguro. Um estudo conduzido pela União Europeia revelou um aumento de jovens entre 16 e 19 anos que já cometeram algum tipo de crime cibernético. Segundo o levantamento, cerca de 22% afirmaram já terem feito alguma incitação à violência. 18% disseram já terem participado de mercados ilegais relacionados a jogos online. É preciso ficar atento, né? O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você de casa pela sua companhia. A gente se encontra no Instagram, @omateusborges e também @NTV Patos de Minas. Você fica agora com uma homenagem ao Tiro de Guerra 04013 em celebração aos seus 78 anos. Bom final de semana, juízo, fica com Deus e a gente se encontra.
Inicialmente, agradeço ao subtenente Carreira, chefe da instrução, e aos instrutores subtenente J. Cardoso e sargento Celcino, por eu ter sido lembrado após 31 anos da minha passagem pelo tiro de guerra. O TG, nos seus 78 anos de existência, participou da formação de milhares de jovens, transmitindo aos mesmos conhecimento cívico-militar e patriótico. Eu tive o privilégio e a honra de participar da formação de 3.000 reservistas durante os 12 anos que estive à frente do tiro de guerra, quer seja como instrutor ou chefe da instrução. TG 04013, vida longa, Brasil acima de tudo. Colegas atiradores, aqui é o inspetor Paulo Guimarães Rosa, chefe da PRF de Patos de Minas. Tive a honra de exercer a minha cidadania, servi o Exército Brasileiro em 1990 no TG 04013. Os comandantes aí eram o subtenente Tadeu e sargento J. Carlos. Foi um período de bastante experiência, que me trouxe uma visão melhor de patriotismo e de cidadania. Forte abraço a todos, lutem pelos seus sonhos. Meu nome é Adnan Alves Rodrigues dos Santos, sou tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Exerço hoje o comando do 15º Batalhão na cidade de Patos de Minas. Servi o Exército Brasileiro no ano de 1995 na turma A do tiro de guerra 04013. Naquela época me lembro das incertezas da juventude, das dificuldades que nós tínhamos. Trabalhava, estudava e ainda assim servi o Exército Brasileiro com muito orgulho. Fiz muitas amizades durante o período que estive no Exército Brasileiro. Os meus instrutores na época eram o Sargento Botelho, o Sargento Nascimento e o Sargento Fernandes. Com eles aprendi muitas lições que perduram até hoje na minha vida. Lições que eram baseadas em valores que são apregoados frequentemente nas instruções. Valores de civismo, patriotismo e cidadania que nunca esqueci e que levo até hoje no meu coração e nas decisões que aqui eu tomo. Olá a todos, eu sou o Major Arthur, subcomandante do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e gostaria neste momento aqui parabenizar todos os integrantes do tiro de guerra 04013 do município de Patos de Minas pelo aniversário de 78 anos de instalação no município de Patos de Minas. Dizer que o Exército Brasileiro é um grande parceiro do Corpo de Bombeiros e realmente é um braço forte e uma mão amiga de toda a população. Bom, ser instrutor de tiro de guerra é uma condição especial para todos os militares que almejam essa função. E para mim, ser instrutor do tiro de guerra de Patos de Minas é uma condição mais que especial. Eu sou natural da cidade, saí daqui com 18 anos em busca de um sonho, integrar as fileiras do Exército, e depois de mais de duas décadas, estou de volta. Agora para transmitir conhecimentos da área militar e noções de civismo para essa garotada que passa por aqui anualmente. Sou o primeiro sargento Celcino. Como ex-atirador da turma 2000, posso dizer que o tiro de guerra foi um diferencial em minha vida, pois, através do tiro de guerra, despertou em mim o interesse pela vida militar. Hoje, como instrutor de tiro de guerra, me sinto honrado em fazer a diferença na vida desses jovens. Desejo ao tiro de guerra aqui nos seus 78 anos que ele continue fazendo diferença na vida da sociedade patense. Servir como instrutor de um tiro de guerra é um privilégio que o Exército Brasileiro concede
a poucos militares. É um processo seletivo muito criterioso. E para mim, como subtenente, ter a oportunidade de ser o chefe de instrução é uma honra muito grande. É um sonho que eu tenho desde o início da minha carreira e pude realizar aqui, em Patos de Minas. Sem dúvida nenhuma foi um presente de Deus. E com toda certeza, o TG 04013 vai ficar marcado na minha mente e no meu coração para o resto da minha vida. Senhor, Unicom 41 Salvador, apresenta o tiro de guerra 0403, sentinela do Alto Paranaíba, pronto para formatura, senhor!